como que o chatbot surgiu? Qual que é a história do chatbot? Quando um cientista chamado Joseph desenvolveu o primeiro programa de computador capaz de manter uma conversa com um ser humano. Esse primeiro chatbot foi chamado de Elisa. O programa utilizava técnicas de processamento de linguagem natural, o que nós vamos ver ao decorrer das aulas, o que é uma linguagem natural, e isso era usado para identificar padrões de discurso e responder às perguntas simples de maneira coerente. Nos anos seguintes, outras empresas e pesquisadores começaram a desenvolver as suas próprias versões de chatbot com o objetivo de automatizar o atendimento ao cliente e fornecer respostas rápidas a perguntas frequentes. No entanto, esses primeiros chatbots eram limitados em termos de inteligência e capacidade de compreensão da linguagem humana. Até mesmo se baseando pelo ano, nossa tecnologia não era tão avançada quanto é hoje, então a gente também consegue entender até mesmo por conta disso as limitações que existiam na época. Bom, com o avanço das técnicas da inteligência artificial e machine learning, os chatbots se tornaram cada vez mais sofisticados e capazes de realizar tarefas mais complexas. Hoje em dia, existem diversos tipos de chatbots, cada um com as suas próprias características e funcionalidades, e é o que vamos ver a seguir. Bom, o primeiro tipo de chatbot existente atualmente chama-se chatbot baseado em regras. O que é um chatbot baseado em regras? É um chatbot que utiliza um conjunto já pré-definido de regras para determinar como responder às perguntas e interagir com usuários. Eles são relativamente simples e limitados em termos de capacidade de aprendizado e adaptação. Então, por exemplo, para a maioria dos sites que vocês acessarem, principalmente que é de venda, de loja virtual principalmente, vocês vão ver que existe um chatbot onde ele vai ter saudação, vai pedir dados básicos para você preencher nome, telefone, e-mail, às vezes CEP, RG ou CPF, ou CNPJ se você for uma pessoa jurídica. E a partir desses dados já registrados que eles vão usar para armazenar em um banco de dados, ele vai obrigar você a seguir determinados caminhos. Por isso que ele fala baseado em regras. Ele vai te dar um determinado menu opcional e você vai, por obrigatoriedade, escolher uma daquelas opções que é disponível naquele menu para que você consiga dar sequência e continuidade no atendimento. Então, por exemplo, se você for lá dentro da Dials agora, você vai ver que existe um chatbot lá e esse chatbot ele vai colocar para você alguns tipos de atendimento, como devolução de produto, troca do produto, como entrar em contato para ser um revendedor Dials, por exemplo, e aí você vai conseguir analisar que as trilhas específicas na qual você clica, né? Os menus, eles automaticamente vão abrir submenus e obrigar com que você vá fazendo aquela linha, aquela trilha em específico até você chegar a uma conclusão. E aí o Alterno sempre vai perguntar se a sua dúvida foi ou não respondida, se você precisa sim ou não falar com o atendente. E claro, se sua dúvida não foi sanada pelo bot, aí sim é direcionado a um atendimento humano, por exemplo. O segundo tipo de bot que nós temos é o baseado em inteligência artificial. Esses chatbots utilizam técnicas de machine learning e o processamento de linguagem natural para aprender com as interações com os usuários e fornecer respostas mais precisas e personalizadas. Eles são capazes de entender contextos e inferir significados a partir do conteúdo da conversa. Então, um exemplo de chatbot de inteligência artificial é esse curso que você está fazendo em relação ao ChatGPT. O ChatGPT ele é baseado em inteligência artificial e ele consegue aprender não apenas com você utilizando, mas com todas as pessoas do mundo inteiro que estiver utilizando e conversando com a máquina. Então, o processamento entre o machine learning e a linguagem natural faz com que ele consiga aprender diferentes tipos de contextos, diferentes tipos de entrada de dados, diferentes tipos de conversas e, claro, diferentes tipos de respostas. Então, você vai ver à medida em que as aulas forem acontecendo que ele pode sim dar respostas muito objetivas, como ele também pode dar respostas muito detalhadas. Isso vem por conta do machine learning e o processamento de linguagem natural, que são o que faz com que ele seja esperto, com que ele seja uma inteligência de fato. Bom, temos um terceiro tipo de chatbot que são os híbridos. Esses chatbots combinam as técnicas de regras e inteligência artificial para fornecer uma experiência mais completa e precisa aos usuários.
Eles são capazes de aprender com as interações e se adaptar ao estilo da conversa do usuário. Então, aqui, como o próprio nome diz, ele combina a técnica de inteligência artificial com a experiência que o usuário precisa. Temos um outro tipo de chatbot que é o especializado. Chatbots especializados são os chatbots projetados para realizar tarefas específicas, como reserva de voo, fazer uma reserva em um restaurante ou comprar ingressos em um evento. Eles são altamente personalizados e focados em fornecer uma experiência de usuário muito específica. Então, por exemplo, você tem internet na sua casa, com certeza você tem aí um provedor, seja ele por conta própria, ou seja ele grande, como Vivo, Claro, Oi ou TIM, e você tem um número de contato de telefone de WhatsApp que, se o seu Wi-Fi der problema, se a sua internet parar de pegar, provavelmente você vai entrar em contato por WhatsApp através do número que você tem. Você vai observar que ele vai fazer a solicitação de alguns dados em específico, principalmente quem é o dono do provedor, qual que é o responsável, os dados pessoais e tudo. E a partir dali, ele vai mostrar para você quais as opções que você quer ou que você pode seguir. Se você quer falar no financeiro, para se de repente ter um boleto atrasado você pagar, solicitar uma segunda via ou algo do tipo. Se você precisa de um suporte técnico indo à sua residência, e aí se você clica nessa opção, ele vai pedir para você especificar qual que é o problema que está acontecendo na sua internet e o porquê que você precisa. Então, são tipos de chatbots que se classificam nesses chatbots, que são os chatbots especializados. Eles são criados para fazer um tipo de atendimento específico para um público específico, por exemplo, tá bom? E por fim, nós temos um outro chatbot, que são os chatbots de entretenimento. Esses chatbots são projetados para fornecer entretenimento aos usuários, como jogos, piadas e histórias. Eles são menos focados em tarefas práticas e mais em fornecer uma experiência divertida e envolvente aos usuários. Vocês podem até pesquisar no Google, provavelmente vocês vão achar um ou outro chatbot que se enquadra nessa opção aqui, neste contexto no caso. De forma resumida, chatbots são uma tecnologia cada vez mais importante no mundo dos negócios e da tecnologia. Não se quadra só em tecnologia por ser algo tecnológico, tá bom? Você pode usar isso para vários fins, para vários meios. Isso permite que as empresas forneçam um atendimento ao cliente mais eficiente e personalizado, ao mesmo tempo em que reduz os custos operacionais. Então, como eu falei lá no início da aula, por exemplo, eu tenho um setor de call center que eu preciso de 20 operadores de call center atendendo chamados pelo meu site, pela minha plataforma. Se eu tenho um chatbot ali, eu já não preciso das 20 pessoas. Eu posso precisar de umas 7, 12 no máximo, que é para quando literalmente cair para um atendimento humano. Por quê? Porque às vezes a maioria das dúvidas o próprio chatbot já consegue sanar, consegue resolver dúvidas simples, por exemplo. E por fim, os diferentes tipos de chatbot oferecem opções para as empresas de todos os tamanhos e setores, permitindo que elas escolham o tipo de chatbot que é melhor e atenda às suas necessidades e objetivos. Então, chatbot já não é mais algo de outro mundo que só empresas grandes têm ou possuem. Chatbot ele pode ser ali para a padaria do seu Zé, para a pizzaria do seu João, pode ser para uma farmácia, pode ser até mesmo para você, se você trabalha de repente com marketing digital, com venda de e-books, sei lá, venda online de qualquer infoproduto que seja. Se você tem um número e esse número é especificamente para fazer atendimento dos produtos que você vende, você pode, por exemplo, criar um chatbot, integrar esse chatbot a esse número de WhatsApp e esse próprio chatbot responder a maioria dos contextos para você. Bom, essa foi a primeira aula, eu espero que vocês tenham entendido o que é o chatbot, como ele surgiu, para que ele serve, por que está tão em alta atualmente, e eu espero você na próxima aula. Fica com Deus e até breve.